Oi pessoal, amigos do Simp, semana turbulenta, saiu agora a notícia sobre a nova variante Delta que veio da Índia, prejudicando as nossas projeções de crescimento econômico, tanto no Brasil quanto no mundo, mas vamos ver até que ponto isso vai. Havia algum certo esperança em relação que a recuperação econômica global seria cada vez mais pujante, mas essa semana parece que os mercados entenderam que não vai ser tanto assim. Eu também acho que, na minha opinião, existe um certo exagero, porque não está provado ainda que essa variante não consiga ser debilitada, de certa forma, por um grau maior de vacinação. No Brasil, nós já vacinamos praticamente 17% da população, totalmente vacinada. Esperamos que até dezembro estejam vacinados 70% da população, as duas doses ou totalmente imunizado se for da Janssen, e isso ajuda justamente o setor de serviços, que era o que estava um pouco atrás. Por quê? Porque o setor de vendas no varejo estava indo muito bem, obrigado. Vendas de móveis, eletrodomésticos e material de construção estava crescendo numa ordem de 20% e 25%. Por quê? Porque você ficava como home office. Então, home office as pessoas restabeleciam, reformulavam suas casas, compravam mais equipamentos, mas também a gente não pode ficar contando só com venda no varejo, porque não vai ser todo mês que você vai trocar todo o teu aparelho eletrônico, todo o teu televisor, todo o teu laptop e reformular a tua casa. Então nós precisamos que essa vacinação seja mais acelerada ainda para que o mercado, o setor de serviços se restabeleça. Por que o setor de serviços se restabeleça? Porque ele é o que mais emprega a gente. Então ainda nós contamos com um desemprego alto de 18 milhões de pessoas, 17,8 milhões de pessoas, e basicamente isso se deve ainda à não vacinação completa. O setor de serviços já está recuperando. Em alguns segmentos, como transporte, telecomunicações, o setor de serviços já voltou pré-pandemia, mas a parte de serviços de assistência à família, que nós falamos assistência à família, que é o turismo, ainda está aquém da pandemia. E obviamente que turismo, isso daí só com uma vacinação. E agora tem um outro ponto, por exemplo, essa semana, dada a variante, voltando novamente em relação à variante, o nosso câmbio depreciou. Depreciou por quê? Porque existe no mercado, ainda digo um pouco exagerado, um receio de que a economia global não vá tão bem. Ora, se a economia global não vá tão bem, talvez as minhas exportações não vão crescer como nós estávamos esperando. Isso prejudica meu câmbio. Ponto 1. Ponto 2. Se a variante Delta eventualmente não surtir os efeitos maléficos que nós estamos esperando, é bem provável que o Banco Central norte-americano, agora na reunião em Jackson Hole, nos Estados Unidos, em agosto, vai anunciar que vai começar a parar de comprar títulos públicos. Se eles pararem de comprar um pouco de título público, ou seja, eles compram 120 bilhões de dólares todo mês, provavelmente eles vão parar de comprar 40, 60, vai diminuir aos poucos, dado que nós esperamos que em 2023 os Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, suba a taxa de juros. Então, olha que interessante. Apesar de a economia global não estar indo de vento em popa, que é o que suscitou todo esse, entre aspas, pânico dessa semana, o câmbio depreciou. Se por um lado o câmbio depreciou porque a economia pode não ir muito bem, por outro lado, se a economia for muito bem, obrigado, principalmente nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão subir juros, parar de emitir moeda e leva uma depreciação cambial também. Então aqui, como um convidado de longa data aqui do Simp, eu acho extremamente relevante que as empresas fiquem muito atentas com a volatilidade do câmbio. E se possível não, é absolutamente meritório que todas as empresas façam proteção cambial, porque no ano que vem ainda teremos eleições com uma alta octanagem e isso pode trazer cada vez mais volatilidade para o câmbio. Então, só recapitulando, vocês estão vendo que a economia vai bem, Estados Unidos sobe juro, prejudica meu câmbio. A economia vai mal por causa da variante Delta, a economia vai mal, provavelmente eu exporto menos, isso prejudica meu câmbio. Junta tudo isso
com um ano que vem aí desafiador, uma eleição com alta octanagem populista, eu acho, nossa recomendação é que as empresas fiquem protegidas. Já existe vários cenários desafiadores, não precisamos do câmbio justamente para prejudicar os nossos resultados.